Bom, pega meu livro aí, por favor, tá ali no REC. Então, vocês já foram lá na plataforma, dá uma olhada, coloca os exercícios de vocês em dia, ok? Não deixem de fazer isso. Pegar meu livro aqui, peguem o livro de vocês também. Alguém tem alguma dúvida sobre o Teorema de Tales? N significa não. Sim, eu tenho. Tá com dúvida, Gabriel? Por que se chama Teorema de Tales? Porque o cara que inventou se chamava Tales. Teorema de Se Tales. chama teorema. Oi? E por que se chama teorema? Porque é uma teoria que depois foi comprovada. Ele desenvolveu uma teoria, essa teoria se fala por teorema, tá bom? Então era a teoria de Tales de Mileto. Alguma dúvida em relação aos exercícios? Todo mundo achou fácil? Bem, gente? S significa sim, N significa não. Alguma dúvida em algum dos exercícios? Não? Excelente. Então vamos para a matéria de hoje. A matéria de hoje, a gente pula aí, ó, da página 163 e vai para a página 168, onde a gente fala de semelhança de triângulos. Ok? Então, se você tiver com o seu livro do seu lado, pegue seu livrinho, vamos começar a falar sobre semelhança de triângulos. Vamos lá. Semelhança. Semelhança, em matemática, se tem o mesmo significado que a, a palavra sozinho. Então, faltou um meio aqui, ficou selhaça. Agora foi. Tem o mesmo significado que a palavra sozinho, certo? A palavra semelhança não significa igualdade. Tem nada a ver com igualdade. Igualdade é a mesma coisa. Inclusive, eu estava comentando isso com a minha filha. Igualdade significa a mesma coisa. E semelhança é algo parecido, ok? Então, quando a gente fala de semelhança, a gente está falando de coisas parecidas, mas que seguem a mesma lógica, a mesma ideia, certo? Foi feito da mesma forma, ok? Como, por exemplo, uma foto 3x4. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa daqui está a minha foto 3x4, vocês podem ver. Eu tinha 20 anos nessa foto. Brincadeira, gente. Essa daí é a Rapunzel, não é? Então a gente tem a Rapunzel no, na nossa tela, ok? E vocês podem observar que essa Rapunzel, tá, quer chamar de Cinderela, tudo bem. Mas vocês podem observar que essa Rapunzel, ela é pequenininha, ok? A minha filha tem uma Rapunzel de quase 2,5 metros de altura dentro do quarto dela lá que ela brinca. Então a gente vê bonecas que é uma fotinho, a gente vê bonecas grandes com 1 metro de altura, a gente vê adesivos minúsculos, a gente vê na tela do cinema. Então, quando a gente fala de semelhança, a gente está falando. A Branca de Neve está aqui, ó. Branca de Neve aqui, e do lado de cá a gente tem a Bela. Ah, tá achando que eu não sei o nome das princesas, né? Então, a gente vê, por exemplo, a Rapunzel, a gente consegue ver ela tanto na tela de um celular, que ela está pequenininha, quanto na tela de um cinema, onde ela fica gigante. E continua sendo a mesma Rapunzel, a mesma Cinderela, a mesma Branca de Neve, porque são proporcionais, ou seja, são figuras semelhantes. Elas não são iguais, mas são semelhantes, ok? Elas foram feitas na mesma escala, desenhadas da mesma forma. Então, semelhança dá essa ideia de, não é um parecido, de que tem uma coisinha diferente, não. Dá a ideia de que são iguais, porém em dimensões, em tamanhos diferentes, certo? E mais adiante a gente fala semelhança de triângulos. E a palavra triângulo a gente já está mais do que careca de saber o que significa, não é? Vou chegar para o lado para aparecer aqui. A palavra triângulo todo mundo sabe o que significa. Triângulo é uma figura geometricamente plana que possui três lados e três ângulos internos. E a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, quando a gente fala de semelhança de triângulos, a gente está falando necessariamente de semelhança de figuras. Eu estou dizendo de triângulos de tamanhos diferentes, mas que são desenhados e são colocados exatamente da mesma forma. Vou citar um exemplo. Isso daqui, ó.
Esse é o meu primeiro triângulo de lados A, B e C. Ok? Então, eu tenho esse triângulo, é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. Agora, eu vou mostrar esse triângulo aqui para vocês. Lados A, B e C. Esses triângulos são semelhantes? Obviamente que não. Eu não posso dizer que dois triângulos são semelhantes porque eles têm três lados, certo? Eu posso chamá-los de triângulos, ótimo, mas eles não são semelhantes, eles não têm nada em comum a não ser as medidas dos lados, certo? Então, se eu não A tenho, forma mostra que são diferentes. a forma mostra que eles são diferentes. Mas o que caracterizaria dois triângulos semelhantes? Para a gente encontrar triângulos semelhantes, eu preciso observar os ângulos internos da minha figura, certo? Observem aqui, ó, que aqui eu coloquei um tracinho e aqui em cima eu coloquei dois tracinhos. Por que eu botei um tracinho embaixo e dois tracinhos em cima? Eu estou indicando os ângulos. Esse ângulo é diferente do de cima. Esse daqui é o primeiro ângulo, aquele de lá é o segundo ângulo, ok? Vamos dar os pontos também. Vamos chamar esse aqui de vértice A, vértice B e vértice C, certo? Então, eu tenho os vértices A, B e C, os ângulos de 90. Vamos dar valores que fica mais fácil? 30 e 60. Vamos dar valores. Ângulos, vértices A, B e C e ângulos de 90, 30 e 60. Parece um 600. 90, 30 e 60. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que qualquer outro triângulo, não importa o tamanho, nem a posição dos lados, mas qualquer outro triângulo que tenha à disposição esses mesmos ângulos, aqui, ó, um ângulo de 30 graus, um ângulo de 60 graus, ele terá os lados proporcionais ao primeiro. Vamos chamar de lado D, lado E e lado F. Ok? Ele terá os lados proporcionais. Por quê? Porque esse triângulo, apesar de estar numa posição diferente, apesar de ser de um tamanho diferente, foi desenhado da mesma forma que o triângulo ao lado. Ok? Então, posso afirmar que os lados cresceram proporcionalmente ao tamanho do triângulo. Conseguiram entender o que eu quis dizer? Sim ou não? Sim. Ótimo. A partir da semelhança de triângulos, como é que eu faço para criar uma relação entre esses dois triângulos que estão se apresentando? Bom, o que eu posso dizer? Eu posso dizer, vamos dizer aqui que esse é o ângulo D, esse é o ângulo E e esse é o ângulo F. Vê se eu estou falando alguma besteira. Pensa comigo, vem cá. Quanto é que mede o ângulo A? Esse acento circunflexo é para indicar ângulo. Quanto é que mede o ângulo A? 30 graus. Tá vendo? Ângulo A, 30 graus. Do lado de cá, quem seria correspondente ao ângulo A? Ou seja, igual ao ângulo A? Seria o D? Não. Seria o E? Sim. O ângulo E mede 30 graus. Então, A e E têm a mesma medida. Concorda? Concordam? Então, já que A e E têm a mesma medida, o lado oposto ao A, quem é o lado oposto? É o que o ângulo está de frente. Ó, o ângulo vai abrindo, não vai? Fazer assim que eu não vou tampando. Ó. O ângulo vai abrindo. Ele abriu e encontrou com o lado A. O lado oposto ao ângulo A forma uma razão com o lado oposto ao ângulo E. Ou seja, A está em letra minúscula aqui para não confundir. Letra minúscula, tá, gente? Lado A está para lado E. Mas, Fabrício, por que tem que ser o lado oposto? Gente, o que forma o ângulo? O que vai formar o ângulo é essa reta aqui, ó, FE, e essa reta aqui, ó, DE. Ou seja, é a abertura delas que vai formar o meu ângulo. Tá entendendo? Olha como é que a reta abre, ó. Conforme ela vai abrindo, ela vai me dando a medida que está de frente. E qual é o lado que está de frente? É o lado E. Da mesma forma do lado de cá. A reta vai abrir, ó.
Olha lá o que, que vai aparecer. Ó. Vale 30 graus, eu tenho o lado A. Então, se A é igual a E, podemos dizer que A está para E. Ok? Vamos tentar construir outra relação. Outra relação aqui, ó. Que ângulo é esse? Esse é o ângulo C, não é? Vou colocar aqui do lado de cá, ó. Ângulo C. Beleza? No triângulo de cá, quem é o correspondente ao ângulo C? Se Jesus tocar no seu coração, pode escrever aí nos F. comentários. Não, não vale falar, tem que escrever. Quem é o correspondente ao ângulo C? Ao ângulo C é esse aqui. Ó. Vale 90 graus. Quem seria o correspondente ao ângulo C? F. Gabriel, F vale 60 graus. Olha o ângulo F aqui. Ó. Ângulo F está de frente para o 60. Ó, ângulo F vale 60 graus. O ângulo C, ele está nesse quadradinho. Ângulo C vale 90. Então, do lado de cá, eu preciso encontrar um ângulo que também valha, que venha a valer, que venha a valer 90 graus. Quem é? Maria Eduarda Pereira, Gabriel Ângelo. Muito, não enche de D, não, Gabriel. Só não tá bom. Muito bem. Então, eu estou dizendo que o ângulo C é idêntico ao ângulo D. No primeiro triângulo, tá vendo? Escrevi C primeiro, não é? Então, a minha razão vai ser com C em cima. O lado correspondente ao ângulo C. Daiane, não é? Daiane, vamos de novo. O que torna os meus triângulos semelhantes são as angulações internas. Tá vendo essas angulações internas? É ela que torna os meus triângulos semelhantes. Ok? Então, se dois triângulos têm as mesmas angulações, os lados deles são proporcionais. Certo? Então, eu tenho aqui o meu primeiro triângulo. Angulação 30, 60, 90 graus. Meu segundo triângulo. 30, 60, 90 graus. Opa! Esses triângulos são semelhantes. Foram desenhados da mesma forma. Vem comigo. O ângulo C. Ângulo C é o ângulo que está na frente do vértice C. Esse aqui é o vértice C. Ó. Qual é o ângulo que está aqui na frente? É um quadradinho. Vale 90 graus. Então, qual é o vértice que está aqui na frente? É um quadradinho também. Vale 90 graus. O que eu posso dizer, Daiane? Eu estou dizendo que o ângulo C tem a mesma medida que o ângulo D. Ou seja, eles são iguais. Se eles são iguais, os lados que eles formam são proporcionais. E qual é o lado formado pelo ângulo C? É o que está de frente para o ângulo C aqui. Ó. Qual é o lado que ele forma? É o lado C. Qual é o lado formado pelo ângulo D? É o que está de frente aqui. Ó. Qual é o lado que ele forma? D. Conseguiu entender, Daiane? Ah, show, beleza, ótimo. Então vamos continuar. Tá vendo? Eu tenho a razão. 6 está para D. Vou dizer o D minúsculo aqui, Fabrício. Pelo amor de Deus, maiúsculo é o vértice. 6 está para D. E por último, não menos importante, o Gabriel Ângelo já está dando spoiler aí, né, Gabriel? Ó, o ângulo B vale 60 graus. E o ângulo F também vale 60 graus. O que eu posso dizer? Ângulo B é igual ao ângulo F. Menti? Não, estou falando a verdade. B é igual a F. Se B é igual a F, o lado B é proporcional ao lado F. Show? Até aí todo mundo entendeu qual é essa lógica de Sim, proporcionalidade? sim, entender. Excelente. Que bom que todo mundo entendeu. Ok? Mas para que serve isso, Fabrício? Isso serve para tanta coisa, mas para tanta coisa que fica até difícil de falar. Vamos começar com um exemplo assim, bem abstrato, não muito concreto. Vamos começar com um exemplo bem abstrato. Deixa eu subir lá para a gente voltar a ver o título da aula de hoje. Aula de hoje, semelhança de triângulos. Vamos começar com um exemplo bem abstrato. Ok? Vou desenhar aqui dois triângulos. Primeiro triângulo. Ó, uma voltinha,
duas voltinhas, três voltinhas. Ok? Agora eu vou desenhar o segundo triângulo. Uma voltinha, duas voltinhas, três voltinhas. Se os ângulos internos são iguais, eu já sei que os meus triângulos são proporcionais. Bom, já parto desse princípio. Vou dizer que esse lado vale 3, esse vale 4 e esse vale 5. Ok? Esse lado vale 3, esse vale 4 e esse vale 5. Vou dizer que este lado aqui vale 6, esse vale x e esse vale y. Ok? Vamos lá. Para muita coisa, Gabriel. Isso vale para muita coisa mesmo. Mas vamos lá. Vamos tentar entender isso daí. Observa que eu tenho dois triângulos idênticos. Esse ângulo é igual a esse. Eu não sei qual é o nome desse ângulo. Não tem letra ali. Mas eu sei a medida. E a medida aponta que eles dois são iguais. Certo? Então, o oposto a ele, quem é o oposto? É quem está de frente, ó. Vale 5. O oposto a ele, que é o 5, é diretamente proporcional, ó, oposto do 3 ao oposto daqui, ó. Vale y. Eles formam uma razão de crescimento, ok? Então, 5 está para y. Vamos continuar na mesma lógica. Que ângulo é esse? 2. Duas voltinhas. Quem está de frente para duas voltinhas? 3. Duas voltinhas, 3 que está de frente. Duas voltinhas aqui. Quem está de frente para duas voltinhas? 6. Então, aqui vale 6. Eles formam uma razão de crescimento. Eles crescem da mesma forma. Eles aumentam da mesma forma. Porque, afinal de contas, os ângulos são iguais. Que ângulo é esse aqui? Uma voltinha. Quem está de frente? 4. Que ângulo é esse aqui? Uma voltinha. Quem está de frente? X. 4 está para X. Beleza? E daí, Fabrício? Como é que eu faço para descobrir o valor de X, de Y e de Z? Eu tenho que descobrir esses valores? Sim. O cálculo ele passa por isso. Bom, se os dois triângulos ditos lá em cima, esse aqui e esse aqui, são semelhantes, para achar o valor de y e de x, significa que os lados são proporcionais. Ou seja, significa que essa razão aqui, ó, é igual a essa, e essa razão é igual a essa. E a terceira é igual à primeira. Então, eu posso simplesmente dizer que 5 está para y é igual a 3 está para 6. Multiplica cruzado aí, ó. É TY, é 3Y Não, igual peraí, a Gabriel, 30. só um minuto, espera. Maria Eduarda, essas voltinhas fazem alguma diferença ou você só quis colocar? Sim, Duda, elas fazem diferença. Quando a gente coloca essas voltinhas, na verdade é porque a gente não sabe o valor do ângulo. Mas eu sei que esse ângulo aqui mede a mesma coisa que esse. Por quê? Porque eles têm a mesma quantidade de voltinhas. Eu posso fazer uma voltinha, eu posso fazer um coraçãozinho, eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu entenda que o ângulo lá de cima é igual ao ângulo do lado de cá. Ó. Eu preciso de alguma coisa, para poder me lembrar que esses dois ângulos são iguais. Gabriel Ângelo, eu respondo as perguntas, tá bom? Vamos lá, continuando. Multiplica cruzado, eu fico com 3y igual a 30. Y é igual a 10. Ok, pessoal? Eu acho que eu já Achei, falei isso antes. achei o valor de y. Vamos achar o valor de x agora? O que eu posso fazer? Eu posso dizer que 3 está para 6 é igual a 4 está para x. Eu posso afirmar que eles são iguais porque eles fazem parte dos mesmos triângulos semelhantes. Então, ó, 3 está para 6 igual a 4 está para x. Multiplico o cruzado, passo a ter 3x 33x. igual a 24. Gabriel, por favor, segura o microfone. Isso, a gente multiplica cruzado. X é igual a 8. Então, defini os valores de x e de y.
consigo definir esses valores de x e de y partindo do princípio da semelhança dos triângulos. Beleza? Ok? Dúvidas? Mas fui eu, Vamos para o segundo exemplo? Passar o mas segundo exemplo. fui eu que achei mais fácil o dever. Então eu queria falar primeiro. Queria mostrar, falar sobre que o dever não é difícil. Então, Gabriel, mas se você falar junto comigo, quem está achando o dever difícil não vai conseguir entender. Ok? Sim, sim, Daiane, a regra de semelhança é sempre essa. A gente sempre segue essa mesma regra de semelhança. Se os ângulos forem iguais, os, os lados são proporcionais. Entendeu? Partindo do princípio de que os ângulos têm a mesma medida. Agora eu vou dar um outro exemplo. Aqui, ó. Vou botar um solzinho aqui. Vou desenhar um prédio. Ok? E aqui do lado, eu vou desenhar uma plantinha, uma florzinha. Um pouquinho mais para lá. Vou enrolar. Bonitinha a minha florzinha. Tá mais para uma árvore, Essa né? flor vai ser útil? Pelo tamanho. Então, eu tenho o prédio e eu tenho a minha plantinha. Qual é o tamanho do prédio? X. Considerando que a altura dessa, vamos chamar de árvore, que fica melhor? Não, a altura dessa planta aqui é de 80 centímetros. Dá para ver 80 aí? Não, né? Vou botar aqui do lado de cá. 80 centímetros. Qual seria a altura do prédio se a altura da planta é 80 centímetros? Deu ruim, né? Será que deu? Bom, vamos considerar que a sombra dessa planta, ela é de 60 centímetros. Essa é a sombra da planta. Bom? E a sombra do prédio, aqui que a gente está vendo, ela vai ser, deixa eu pensar aqui, 9 metros. Caraca, Fabrício. Não, Daiane, não tem como fazer um exemplo com um triângulo só, não. Entendeu? Por quê? Porque a semelhança, ela é de triângulos. Não botei o S. Ela é de triângulos. A gente só consegue dizer se é semelhante ou não a partir do segundo triângulo. Para a gente poder comparar. Agora, como é que eu vou comparar tendo um triângulo só? Não dá para fazer com dois triângulos. Tá bom? Desculpa, com um triângulo. Então, vamos lá. Como é que eu faço para descobrir essa semelhança aí? Bom, gente, não parece, mas a gente tem um triângulo aí. Ok? Porque vamos partir do princípio. Existe sombra, não é? Aqui está a sombra. Deixa eu apagar essa linha aqui para todo mundo enxergar a sombra com mais facilidade. Todo mundo está vendo a sombra, não é? Mas só existe sombra quando existe luz. E se existe luz, ela vem de algum lugar. E a luz que está chegando, ela está vindo do sol. Certo? Ela está fazendo isso daqui. Ó. É uma luz solar. E como são dois objetos, como são duas coisas posicionadas uma ao lado da outra, elas estão recebendo necessariamente a luz do sol na mesma angulação, ok? Significa que o ângulo que é formado aqui em cima é o mesmo que é formado aqui em cima. Por quê? Porque a luz, o raio solar, vem do mesmo lugar. E elas estão posicionadas no mesmo local, ali na mesma calçada, uma ao lado da outra. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que esses dois ângulos são iguais e que o prédio está em pé, não está? Forma um ângulo de 90 graus com o solo. Deixa eu fazer de vermelho. O prédio forma um ângulo de 90 graus com o solo. A planta também forma um ângulo de 90 graus com o solo. Ok? A planta também está em pé. Então, posso afirmar que já são dois ângulos iguais. Num triângulo,
considerando dois triângulos. Se eles possuem dois ângulos iguais, o terceiro vai ser com certeza, certo? Com certeza ele também vai ser igual. Por quê? Se eu já tenho dois, o terceiro tem que ser igual também. Show? Como é que eu monto a minha razão? Olha lá, ó. A lógica. Esse ângulo é igual a esse, não é? Quem é o oposto? O oposto é o 80. Quem é o oposto? O oposto é o x. Então, 80 está para x. Observem que eu comecei com a plantinha. Então, a plantinha fica em cima. Ó, 60. Olha a posição do 60 aqui. Onde é que o 60 está posicionado? No lugar do 60, quem seria? Seria o 9. 60 está para 9. 60 está para 9. Mas, Fabrício, você colocou 900. Lógico, meu anjo. Afinal de contas, aqui eu estou em metros e a planta está em centímetros. Eu preciso colocar na mesma unidade de medida. 9 metros são 900 centímetros. Ó, cortei um zero daqui com um zero de lá, ok? E ainda posso simplificar por 3. É Fabrício, uma sou, coisa. Fabrício, sou obrigado a simplificar? Não, não é. Simplifica se quiser. Ok? Mas eu sempre aconselho a simplificar. 60 por 3 dá 2, 90 por 3 dá 30. Ó, dá de novo. Poderia fazer Ô, por 100. professor, uma coisa. Dá para depois, quando simplifica, isso altera o resultado? Não, não altera o resultado, só facilita a minha conta. Gente, ó, simplifiquei por 6 logo, fiquei com 1 que está para 15. Multiplicando cruzado, eu terei x igual a 80 vezes 15, 1.200 centímetros. No caso do prédio, a gente informa em metros. Ou seja, esse prédio tem 12 metros de altura, ok? Uma coisa, agora tenta sem simplificar. Aí vamos ver se o resultado é o mesmo. Dá o mesmo. Pode fazer aí na sua casa, que eu tenho certeza que dá o mesmo. Eu só não vou fazer aqui, Gabriel, porque senão a gente vai gastar muito tempo, tá bom? E quanto tempo a gente tem? A gente tem mais 10 minutos no máximo, beleza? Vamos continuar. Alguma dúvida neste exemplo? Não. Não? E no seu caso, Gabriel, faz sem simplificar na sua casa e me manda foto e a gente discute via WhatsApp, certo? Vai dar o mesmo resultado, tenho certeza absoluta, ok? Então, deixa eu apagar isso daqui e eu quero fazer mais um exemplo ainda. O meu último exemplo da aula de hoje, pessoal, ele tem muito a ver com o exercício que vocês vão fazer. Então, eu vou usar como exemplo o exercício da página 18, letra A, ok? É isso aqui, ó. Eu desenhei ao contrário. Vocês vão olhar lá, vão ver que está ao contrário. Deixa eu apagar, fazer isso direito. Agora deu certo. Deu 1.200. 1.200 centímetros, Uhum. não é? É. Joga para metro. Se jogar para metro, você vai ver que vai dar 12 metros. Então vamos lá, gente. Vamos fazer essa questão. Caraca, escureceu pra caramba aqui. Deixa eu acender a luz. Ficou mais claro aí? Bom, como é que eu faria essa questão? Eu tenho dois triângulos. Eu sei que o ângulo o ângulo é igual ao ângulo A.
que mais que eu sei? Esse triângulo aqui, ele é formado pelos lados A, B e C. Não é verdade? E esse triângulo aqui, ele é formado pelos lados E, D e C. Então, se você parar para analisar, o ângulo C, ele pertence aos dois triângulos. Esse pontinho C aqui, ó, a gente chama ele de vértice. Significa que ângulos opostos pelo vértice, ou seja, o ângulo daqui que eu vou pintar de vermelho, ó, e o ângulo daqui que eu também vou pintar de vermelho, eles são iguais. Eu nem preciso de transferidor para saber disso. Se eles se cruzam, os ângulos opostos, que não têm nada em comum, são iguais. Assim como o ângulo de cima é igual ao ângulo de baixo. Ok? Então, se esses dois ângulos são iguais, eu posso afirmar que C é igual a C. Chega a ser engraçado, né? C é igual a C. Óbvio, C é igual a C. Ok? Se dois ângulos são iguais, logicamente que o terceiro também vai ser igual. O ângulo B é igual ao ângulo D. Show? Então, ó, vamos começar falando do ângulo A. Quem é o oposto do ângulo A? Ninguém. Então não vou usar o ângulo E, porque o A não tem ninguém de oposto. O 9. 9 seria o oposto do ângulo C, não é isso? Então, o oposto do C é o 9. Ah, peraí que eu tampei a caneta. O oposto do C Pode é o... existir um ângulo oposto? Isso. Oposto é o que está de frente, ó. Está de frente para o ângulo. Eu fiz esse exemplo mais cedo, ó. O ângulo é um pontinho e ele determina a abertura da reta. Então, o que você vê lá na frente, x, é reflexo do ângulo C. Então, quem é o oposto de C? O oposto de C é o x. O oposto de C do lado de cá, olha lá, ó, tá vendo quem é que aparece? É o 9, ok? Então, ó, o oposto de C é o x. O oposto de C é o 9. 9 está para x. Assim como o oposto do B é o 12. 12 está para 24. Ok? Olha lá, ó. O Gabriel prefere não simplificar. Eu simplifico. Vou dividir em cima e embaixo por 12. Dividir. Vou ficar com 9 está para x, assim como 1 está para 2. Multipliquei cruzado. 9 ficou horrível. X é igual a 18. E fim de conta. B está valendo 24? Não, B não está valendo 24. B não está valendo 24. Olha quem é o oposto do B aqui, ó. Olha o oposto do B. Está de frente para o B, ó. Quem é que está de frente para o B? É o 12. Então, B vale 12. O 24, ele vem do ângulo D aqui, ó. O ângulo D é que vale 24. Ok? Ou seja, o ângulo X, desculpa, o lado X vale 18. Certo? Ok. Bom, minha aula acaba por aqui. Alguém tem Mas algum... ainda não uso simplificação. Vai que uma simplificação mude o resultado. Não muda, não. Pode usar à vontade que não vai mudar, não. Fabrício, eu cheguei no final da aula, é isso mesmo? Chegou para falar tchau, João. Ai, meu Deus do céu, tá Mas difícil, viu? foi um prazer ouvir sua voz. Pô, cara, quando não tá correria aqui em casa, eu tô na rua. Aí é osso, cara. Porra. Mas tava de máscara, né? Tava, né? Tava menos uma coisinha. Que bom. Bom, vou fazer a chamadinha aqui rapidinho. Foi rápido? Ô, Gabi, que bom que você achou rápido. Se foi rápido é porque estava bom. Bom, vamos lá. Vou fazer uma chamada aqui rapidinho. Conforme o mesmo esquema. Vou escrevendo o teu nome e tu vai saindo. Ok? Expulsão Vai. repentina. Tchau, Gabi. Gabriel, Ângelo. O que você disse, João? Expulsão Eu posso ir repentina. embora?
Não, cara, 3 horas eu tenho outro compromisso. Pode ir, Gabrielane. Agora Daiane, pode? pode. Escrevi teu nome e pode meter o pé. Vou escrever o nome do João por último, porque ele chegou atrasado. Mas a presença é que importa. Lembra O disso. Whindersson. Ah, qual é, professor? Presente. Presente. Tchau, Whindersson. Pode Maria sair? Eduarda. Valeu, professor. Valeu. Tamo junto. Valeu. Tchau, Duda. E o João Pedro. Deu mole, hein, João? Pô, cara, eu saí de casa 1h30, cheguei agora aqui em casa. Tá. Se Você preocupa não, foi gravado. vai postar na atividade na plataforma depois, a aula? Pô, vou botar hoje ainda. Ah, Hoje ainda então, vou botar lá. Quando pô, terminar a última live, eu já boto no YouTube daqui a pouco. Daqui a 10 minutinhos, 15 tá no YouTube. Mas ah, quando terminar a tá. última aula, eu Porque vou jogar. aquela correria aqui em casa, que nem que eu te falei, cada dia piora. Aí quando eu saio, fica pior ainda. Assim mesmo. Se preocupa não. Valeu, um Valeu. abraço. Valeu, abração.